Estaremos à beira de uma revolução científica na física das partículas. É o que iremos saber hoje com a cientista Ana Arriaga. Boa noite, Ana. Aceita um café, apesar do dentado à hora? Aceito, claro. Há uma premissa muito simples nesta conversa, que é a seguinte: se eu perceber, qualquer pessoa percebe. E eu vou estar completamente fora de pé a fazer-lhe as perguntas e por isso não sei como é que isto vai correr. Isto tudo parte de um artigo, geralmente este programa parte de coisas mais concretas e este é muito diferente dos outros, parte de um artigo que eu li em que diz que está a haver problemas insolúveis na física das partículas. Ora, há uma velha ideia na filosofia que é quando um problema não tem resposta, o melhor é pensarmos se a pergunta está bem feita. E se a pergunta está bem feita, então temos que, se calhar, mudar do ponto de vista que nos leva a fazer aquela pergunta. É isto que se está a passar nas ciências neste momento, na física das partículas? Bem, eu diria o seguinte, nós atualmente temos um modelo para descrever uma parte da realidade. Mas antes de mais, talvez seja bom situarmos onde é que nós estamos, porque o que é que esse modelo desse artigo, o que é que ele tenta descrever? Pronto. E então, a primeira coisa que eu tenho que dizer antes de responder à sua pergunta é, nós estamos no mundo da física quântica e estamos no mundo da relatividade. Okay? Portanto, que foram as duas grandes revoluções da física no século XX, portanto, que começaram a ocorrer no princípio do século XX. Este modelo em particular vai descrever parte da realidade, só. Então, pronto, só parte da realidade. E, naturalmente, que nós já sabemos que este modelo não é o modelo final, não é? Porque nós precisamos de descrever a realidade toda e não só a parte da realidade. Mesmo às escalas que nós estamos a falar, não é? Porque a física quântica é a física que descreve o mundo atómico e subatómico. Portanto, estamos a escalas muito pequenininhas, não é? Portanto, é nessas escalas que nós nos estamos a situar. Sim. Portanto, que é o primeiro momento da criação da matéria, o essencial da matéria. Bem, não é o primeiro momento do universo. Não, digo primeiramente é o nível mais baixo de composição da matéria. Sim, exatamente. Que não é o como lhe disse, vou usar a linguagem aqui que pode não ser muito precisa. Bem, deixe-me fazer aqui talvez um aviso que me parece importante. Quando nós estamos a tentar explicar coisas complicadas em termos muito simples, nós corremos dois riscos. O primeiro é simplificarmos tanto que deitamos o bebê com a água do banho fora. E eu vou tentar manter o bebê no colo. Portanto, essa é a primeira coisa. A segunda é que, neste esforço de simplificação, pode haver um deslize de linguagem e a afirmação não vir cientificamente correta. Eu vou tentar evitar isso, não é? Mas é verdade que, às vezes, uma pequena imprecisão poupa 1 milhão de palavras e nós não temos aqui 1 milhão de minutos para poder explicar como deve ser. Portanto, pode haver, espero que não haja, mas pode haver algum deslize de linguagem. Bem, então, vamos primeiro explicar porque é que isto é só parte da realidade, não é a realidade toda, não é? Mesmo a nível da escala dos átomos e dos núcleos, etc. Ao que parece, nós na natureza temos, isto faz parte do modelo em vigor, temos várias partículas, ok? Na verdade, os atores principais dos modelos nem são as partículas, são as coisas que nós chamamos campos. Que já ouviu falar, o campo magnético, por exemplo, o campo gravítico, já deve ter ouvido falar. Pronto, o campo é uma entidade fundamental em física, neste tipo de física. E nós temos uma série de campos. A cada campo vai corresponder uma partícula, de alguma forma, que eu não vou explicar como, mas de alguma forma. E nós temos vários campos e várias partículas. Pronto. Basicamente temos aquilo que nós chamamos os fermiões, que são 12, eu não vou explicar agora mais que isso, e depois temos aquilo que nós chamamos os bosões. O bosão de Higgs vai entrar na história um bocadinho mais tarde. Certo. Okay? Mas isso tudo ao nível do átomo? Não, muito mais baixo que o átomo, muito mais baixo. Portanto, nós temos o átomo, que é constituído pelo núcleo, e depois tem os elétrons à volta. Okay? Depois, dentro do átomo, o que é que existe? O que é dentro do núcleo, o que é que existe? Prótons e neutrões. O que é que existe dentro do próton e do neutrão? Quarks. Okay? Mas pronto, os quarks que lá estão não esgotam as partículas todas que nós já conhecemos. Nós já conhecemos muito mais partículas elementares, que nós, neste momento, acreditamos que são elementares. Daqui a 20 anos, não sei se são elementares, não é? Mas agora acreditamos que são. Portanto, não são constituídas por nada. Não são divisíveis. Percebe? Bem,
Então, temos vários desses, temos 12, os tais 12 fermiões e depois temos os outros que chamamos bosões. O que é que estes bosões têm a ver com os fermiões? É que os fermiões interagem uns com os outros e nós agora temos que dizer assim, então quantas interações existem na natureza? Uma que deve conhecer, que é a eletromagnética. Já ouviu falar, com certeza, na interação eletromagnética. É uma. Mas há mais. Há depois a interação fraca e há a interação forte e depois há a interação gravítica, que também já ouviu falar. Portanto, A gravidade. A gravidade. Estas gravidade. Duas do meio é que são estranhas, não é? Bem, então o que é que acontece? Como é que as partículas interagem umas com as outras? Trocando bolas. Soi-disant, trocando partículas. Que partículas são estas? São os tais bosões. Então eu vou passar a chamar estes bosões bolas de ténis. É como se fosse um jogo de ténis. Certo. Ok? Bem. De um bosão para o outro. De um fermião para o outro. De um fermião para o outro trocam um bosão. Bom, estou a simplificar a história, mas é mais ou menos isto. Bem, então, este modelo que está aqui em questão no artigo, que é chamado modelo standard ou padrão em português, só trata, tem as partículas todas, mas só trata de duas interações, que é a interação eletromagnética e a interação fraca. As outras duas estão fora. Pronto. Portanto, logo à partida não é uma descrição total, porque nós só temos uma descrição parcelar. Ainda assim, é o modelo que, para estas interações, descreve a natureza com uma precisão sem precedentes. Sem precedentes. Bem, muito bem. Portanto, há algures no tempo, nós vamos ter que substituir ou integrar este no mais geral para irmos colocando as outras duas interações que faltam, que nós temos que integrar. Temos que ter uma descrição unificada das interações todas. Neste momento não temos, só temos eletromagnética e fraca. Okay? Portanto, já estamos a situar onde estamos no modelo. Portanto, já percebeu que não é o modelo final. Não pode ser de todo. Pronto. Ainda assim, pode acontecer que o tenhamos que substituir. E aí vamos de encontro agora ao que está aí no modelo. No artigo, peço desculpa. Bem, onde é que está o X aqui? Porque isso foca precisamente o problema do X. Onde é que o X entra aqui na história? Ainda não falei nele, vou falar agora. Então é assim, uma teoria física tem um ingrediente fundamental, que são simetrias. Bem, não vou explicar o que são, mas é um ingrediente absolutamente crítico numa teoria física. E essas simetrias têm que ser observadas pela teoria. Bem, o que é que acontece? Se os nossos atores, portanto, os nossos atores vão ser os fermiões e as bolas de ténis, se os nossos atores entrassem no palco com massa, quebrávamos uma simetria fundamental da teoria. Não pode ser. Então eles têm que entrar sem massa. Bem, mas eles têm a massa, não é? Nós vamos à natureza e medimos e sabemos que eles têm a massa. Então, eles não podem entrar com massa, mas têm que adquirir massa, porque eles têm a massa. E é aí que entra o bosão de Higgs. Mais propriamente, entra o campo de Higgs, ao qual corresponde o bosão de Higgs. E então há um processo super sofisticado, super elegante e super engenhoso de, não quebrando a simetria que nós não podemos quebrar, as partículas, através desse mecanismo, adquirem massa. Todas elas, com exceção de uma, que é o fóton, que é a bola de ténis da interação eletromagnética. Então, agora deixe-me explicar aqui uma coisa. Nós temos a interação eletromagnética e temos a interação fraca. São as únicas que estão dentro deste modelo, ok? A bola de ténis da interação eletromagnética é o fóton. Já ouviu falar? Efeito fotoelétrico. Tem a ver com fótons, não é? Pronto. Eu estou aqui abismado, não é? As bolas de ténis da interação fraca são três bolas, pronto, que se chamam W e Z, pronto, mas são três bolas, ok? Neste processo de adquirirem massa, o fóton não adquire massa. Portanto, ele começa sem massa e acaba sem massa. E isto nós percebemos porquê, não é um acaso. É uma consequência da conservação da carga elétrica, outra simetria do modelo. Portanto, ele não pode adquirir massa. Todas as outras adquirem massa, o próprio Higgs adquire massa. Bem, e aqui é que é o problema que eles estão a levantar, é o problema deste processo de aquisição de massa. Voltando à sua pergunta, vamos mudar o paradigma ou não? Eu não sei, não tenho a resposta, mas para perceber porque é que não tenho a resposta, se calhar eu tenho que lhe explicar qual é realmente o problema que está aí em jogo. Antes disso, ao fazer essa descrição,
Deixe-me pôr a questão de outra maneira, que é uma questão que o leigo poria. Parece, pelo menos é o que se diz, que o Sol está no centro do Sistema Solar e não é a Terra, como se acreditou durante toda a história da humanidade até Galileu. E eram todas as autoridades científicas e eclesiásticas e todas que diziam, e aliás qualquer pessoa pode comprovar isso, que era a Terra que estava no centro, porque nós víamos o Sol a andar. A questão que levou Galileu a inverter isto foi uma questão muito estranha. Ele começou a medir as estrelas. Eu estou a falar neste tom mansplaining, mas não é porque a Ana sabe isto. Ele começou a medir, a ver os percursos das estrelas e havia umas que faziam um arco, mas depois havia outras que faziam uma espiral, depois faziam outras que faziam espiral dentro de espiral, espiral dentro de espiral, espiral dentro de espiral, até que a certa altura ele disse, espera aí, se a gente puser o Sol no centro, isto fica tudo a rodar. Quando me está a dizer isso, apareceu o modelo atómico, o quê? No final do século XIX, a ideia que a matéria é composta de átomos... Não, foi um bocadinho mais tarde. Um bocadinho mais tarde. E desde então até hoje, vamos cada vez buscar mais coisinhas lá dentro. Agora é os quarks, e depois é os fotões, e depois é os Higgs, e depois é... E estamos a complicar, e eu antevejo apareceu um Galileu a dizer, epá, espera aí, vamos virar isto tudo uma vez, que isto já está tão barroco, tão complicado, tão complicado. Aquele saying do Einstein, uma teoria tem que ser o mais simples possível. Cada vez a ir mais coisinhas e pôr coisinhas lá dentro, e já são coisinhas dentro de coisinhas. Não. É exatamente ao contrário, mas é verdade o que está a dizer. Quando uma teoria fica muito complicada, nós começamos a pensar se estamos aí no caminho certo. É isso e é outra questão. Tudo o que me está a dizer é um modelo ou é uma realidade tangível, digamos? Bem, é as duas coisas, não é? Vamos lá ver. Mas vamos primeiro, de facto, como eu partilho a opinião do Einstein, que é um dos meus grandes ídolos, que uma teoria deve ser o mais simples possível. Mas atenção, não mais do que isso. Não podemos fazer uma super simplificação, porque senão lá vai o bebê com a água do banho fora. Bem, dos objetivos de longa data dos físicos é, por um lado, fazer a unificação de descrições parcelares da natureza, naturalmente, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples que vai perceber. Antes do fim do século XIX, havia os fenómenos luminosos, havia os fenómenos magnéticos e havia os fenómenos elétricos. E cada um destes fenómenos tinha uma descrição própria. Bem, claro. mas hoje em dia não é assim. Desde o fim do século XIX, claro que não pode. Houve uma unificação para descrever todos estes fenómenos, portanto, passaram a ser conhecidos como os fenómenos eletromagnéticos. Deixa-me então só interromper. Mas parece que as coisas que, a nível do átomo são completamente diferentes. O elétron não é aquele que aparece em dois sítios ao mesmo tempo. Exatamente. Já lá vou então, já lá vou. Okay, portanto, há uma descrição ao nível atómico, depois é completamente incompatível. Portanto, vamos lá ver. Primeiro, a tal preocupação com a unificação. E segundo, perceber se de facto aquilo que nós vemos tem constituintes lá dentro. Não é? Aquilo que nós, e os físicos foram andando assim para ver aonde é que estava a partícula indivisível. Não é? Porque a determinada altura pensava-se que era o átomo. É até uma história lindíssima, lá está, uma história lindíssima em que houve um breakthrough claro na teoria, sem que o edifício tenha tremido. Mas foi um breakthrough. É a história da descoberta do núcleo do átomo. É uma história lindíssima. Nessa altura, o Rutherford estava a fazer experiências de bombardear átomos de ouro com umas partículas radioativas, porque na altura já se conhecia a radioatividade natural. Portanto, estamos a falar no princípios do século XX. Bem, o que é que ele esperava? Com o modelo do átomo que existia na altura, que era assim, aquilo que nós chamamos o pudim de passas, imagina o que é um pudim. A massa do pudim era uma matéria que tinha uma carga positiva e depois as passas eram os eletrões que já eram conhecidos. Portanto, está a ver uma bola com uma massa de pudim e depois as passas todas lá dentro. Bem, a carga elétrica disto tudo tinha que ser negativa. E então, veja como a ciência evoluiu aí. Ele estava a bombardear esses átomos com umas partículas que ele sabia que tinha carga elétrica positiva, não sabiam o que era, hoje em dia sabemos o que era, mas ele na altura não sabia, e muito massivas. E ele estava à espera que as partículas se defletissem ligeiramente, ou assim, porque a repulsão elétrica ou a atração elétrica era muito pequenininha, porque o pudim tinha lá cargas positivas e negativas tudo ao mesmo tempo. Qual foi a surpresa dele quando ele de repente percebeu que havia partículas que voltavam para trás?
Portanto, eram fortemente repelidas. E ele disse que foi a maior surpresa da vida dele. E deu esta imagem extraordinária. Imagine que tem um lenço de papel pendurado e atira-lhe uma bola de golfe com bastante energia. Está à espera que a bola volte para trás? Não. Ok. Que rasgue o papel e siga em frente. Ora bem, aconteceu algo não natural. Não natural, de encontro aos termos que o artigo usa. Não natural, ele não estava à espera, com o conhecimento que ele tinha, de que a bola voltasse para trás. Quando existe algo não natural, normalmente significa que há uma realidade que nós não conhecíamos. E então ele teve que ir à procura dessa realidade e imaginou brilhantemente um modelo para o átomo que não tinha nada a ver com isto. Ou seja, tinha um núcleo muito, muito, muito pequenino, carregado positivamente, e os elétrons, é como se fosse um sistema solar. Portanto, o núcleo era o Sol e os elétrons eram os planetas que rodavam à volta do núcleo. Então, quando a partícula que estava a ser bombardeada, que era o projétil, não é? Se aproximava do núcleo, era fortemente repelida. Aí está um breakthrough de uma teoria, porque nasceu um modelo completamente diferente, não ruiu, portanto, o paradigma manteve-se, mas houve um breakthrough extraordinário na teoria. Digamos que incrementou... Portanto, fomos para um nível mais baixo, não é? Exatamente. Mais fundamental. É aquela ideia que o artigo começa com uma ideia que é perfeitamente filosófica, que é do Thomas Kuhn, que diz que a ciência avança por revoluções, ou seja, isto não foi uma revolução. Tudo, e isto não foi. Não foi um breakthrough sem uma revolução, percebe? Porque ainda havia espaço para ir metendo lá coisas. Naturalmente, quer dizer, e depois do núcleo descobre... esta descoberta era acomodável no modelo Exato. que existia, era acomodável. Portanto, houve um breakthrough na teoria, mas a teoria não ruiu. Daí a questão que eu pus é, neste momento, continua a ser acomodável ou se calhar... Não sabemos, é o problema. Não sabem, deviam saber, vocês é que são cientistas. Não, ainda não, é controverso ainda é prematuro, bem, na minha leitura do problema ainda é prematuro tirar alguma conclusão definitiva, ok? Mas voltando à questão de irmos cada vez para coisas mais pequeninas, depois o núcleo, afinal, não era indivisível. Pensou-se que era indivisível, depois não era indivisível. Tinha os prótons e os nêutrons lá dentro. Depois pensava-se que os prótons e os nêutrons eram indivisíveis. Afinal, não eram, tinham quarks lá dentro. Pronto. Portanto, os físicos têm, de facto, esse objetivo de ir vendo sempre quais são as peças mais elementares. Para quê? Não é para complicar, é precisamente para simplificar. E vai perceber o que eu lhe vou dizer. Antes da descoberta do núcleo, havia aquilo que deve ter já ouvido falar na tabela periódica. Sim, pronto. Claro. Tem mais ou menos 120 elementos. Okay? O que significa que existem 120 átomos diferentes. E os físicos dizem, mas porquê tantos? Não é natural que haja tantas partículas elementares, 120. É muito. E, portanto, quando se descobriu o núcleo, e depois a composição do núcleo... Porquê que acham que é muito? Porque nós... É um número que, quer dizer, se me dissessem que eram 2.000, eu ficava na mesma, está bem, pronto. Tudo tão diverso, porquê que 120? Mas é aí que está. Mas lá está, porque um dos nossos objetivos é fazer simplificação. E, portanto, se houver partículas mais elementares, cujas combinações, as diferentes combinações, deem muitos elementos químicos diferentes, faz mais sentido. É uma teoria mais simples. Portanto, ao contrário do que me pareceu estar a dizer ao princípio, o nosso objetivo, e para ir para escalas cada vez mais pequeninas, não é complicar a história, bem pelo contrário, é simplificar, porque cada vez vamos tendo menos partículas, menos atores no nosso palco. Só que a maneira como eles se combinam são tão diversas, dá esta panóplia depois de vários átomos e vários, etc. Percebe? Portanto, o objetivo é simplificar. Ok? Se quiser continuar. Não, falou ali não é natural, naturalidade, a ideia de que... explique melhor esse conceito. Quer dizer, isso é tão sobrenatural para um leigo. Estarmos aqui a falar de quartos de Huygens, bosões que passam energia, que não têm massa, mas têm... carga. Bem, o que é que significa naturalidade neste contexto? Significa, portanto, algo é natural se nós esperamos que aconteça assim. Um exemplo clássico, que não tem nada a ver com estas escalas, mas ilustra, é uma analogia que me parece feliz. Imagina este copo, ok? Não é natural que ele se equilibre na aresta da mesa.
o que é provável que aconteça? Que caia, ou então que alguém o tenha posto assim está estável. Mas o que não é natural pensar é que ele se vai equilibrar assim. Não é natural. Portanto, se ele se equilibrasse assim, era um processo não natural. Nós não estávamos à espera. Com o conhecimento que temos, atenção, temos que fazer isto, nós só podemos avaliar de acordo com o nosso conhecimento. Com o conhecimento que nós temos, não é natural que o copo se equilibre assim. Ou que o lápis se consiga equilibrar na pontinha. Também é um fenómeno não natural. Não acontece, nós sabemos que isso não acontece. Portanto, quando acontece algo que o nosso conhecimento não previu, completamente fora daquilo que nós podíamos prever, dizemos que aquilo que aconteceu não é natural. O que pode, o não natural, quando se chega ao estado de profundidade que a Ana me está a dizer, pode chegar, estou agora a entrar em terreno muito pantanoso, porque é um terreno anticientífico, mas quem abriu a porta foi a Ana com a ideia da naturalidade. Pode chegarmos à conclusão do desenho inteligente, o intelligent design. O que nos põe já no campo. Quem é o autor do desenho? É que repara, quem é o autor do desenho? Milagre e disso nós, isto tem a ver também com o princípio antrópico. Porque também, deixe-me também dizer-lhe outra coisa, que é as pessoas. O não natural é muito estranho. Porque as coincidências existem e nós achamos estranho que elas existam, parecem não natural, e no entanto há coincidências. Mas quando as coincidências são demasiado fortes, é de facto difícil. A coincidência forte. Está bem, neste contexto eu vou explicar. Há um filósofo Leibniz, que era um grande matemático, que falava da razão necessária e da razão suficiente. As coisas, a razão necessária consegue prever as coisas, mas se eu agora sair daqui e quando chegar lá fora for atropelado, pois a Ana explica, quer dizer, houve ali duas massas, dois volumes que se encontraram, não sei o quê. Uma coincidência infeliz. Caramba, eram uns metros, uns centímetros mais atrás. É não natural isto, e no entanto acontece. Sim, é uma coincidência num instante de tempo. Agora, quando a coincidência é permanente, já começa a ser um bocadinho diferente, não é? Pronto. Mas voltando ao problema da não naturalidade, porque é que aí no artigo se diz que há algo não natural? Ok? Bem, então é assim, isto é altamente complexo e eu vou tentar simplificar. Quando houve a revolução quântica, de facto, isso foi uma revolução. Portanto, a relatividade do Einstein foi uma revolução e a quântica foi uma revolução. Obrigado, Schrödinger. Bem, isso já é um na paradoxo. mitologia popular. Não? Já, mas não tem razão de ser. Esse paradoxo não tem razão de ser. Mas pronto, foram duas revoluções. Curiosamente, ambas começaram com o estudo da luz. É extraordinário como é que o estudo da luz deu origem à relatividade restrita e depois à física quântica. É extraordinário, é uma história lindíssima. Já percebeu que eu sou uma apaixonada por isto, por estas histórias. É isso que eu quero. Bem, então, a física... Porquê que foram revoluções? Porque modificaram radicalmente conceitos que estavam perfeitamente estabelecidos. Okay? A relatividade disse que o tempo já não era o que era, o espaço já não era o que era, ainda por cima são conceitos que fazem parte da nossa vivência diária e, portanto, mexeu muito connosco, não é? Mas, de facto, não. O tempo e o espaço já não são aquilo que eram em mecânica clássica. E na mecânica quântica, então, olha, deixa-me só pôr aqui a conversa um bocadinho mais leve, lembrei-me agora de uma coisa deliciosa. Lembra-se da Alice no País das Maravilhas? Sim. A menina que geria a surpresa de uma forma fantástica, não é? Ela aceitava todas aquelas coisas fantásticas daquele mundo louco sem se perturbar. Bem, houve um físico, que há uns anos atrás, um Robert Guilford, que escreveu um livro e trouxe a Alice para o mundo da física quântica. O livro chama-se Alice in Quantum Land. E a primeira figura do livro é a Alice com os cabelos todos em pé. Portanto, nem a Alice conseguiu gerir aquilo calmamente. Aliás, ela tem uma frase muito engraçada que diz: à primeira vista esta física não faz sentido nenhum. À segunda também não. À 25ª também não. Mas olha, é o único jogo na cidade.
Portanto, não temos outra hipótese. Senão, bem, o Weinberg, não foi Weinberg, peço desculpa, foi um dos grandes obreiros da física quântica, da primeira física quântica, o Bohr, disse: se a mecânica quântica não o chocou profundamente é porque não o percebeu. Portanto, tem conceitos completamente chocantes e, portanto, foi de facto uma revolução. Agora não temos muito tempo, portanto, vamos voltar aí. Uma das coisas mais perturbadoras da física quântica chama-se princípio de incerteza de Heisenberg. É tão perturbador que ainda hoje eu fico completamente estupefacta como é que aquilo pode descrever a nossa realidade. Bem, o que é que diz esse princípio? Diz que nós não podemos conhecer duas grandezas físicas que têm que ser conjugadas com incerteza absoluta. Portanto, imagina, uma energia e um intervalo de tempo. Se eu não consigo conhecer com rigor a energia e este intervalo de tempo também não vai ser zero. Portanto, este não vai ser zero, este também não vai ser zero. Portanto, temos uma incerteza associada às duas. Qual é a consequência disto? Imagina, aliando aqui, portanto, vamos aliar aqui uma previsão absolutamente assombrosa do Dirac. Eu tenho uma paixão pelo Dirac extraordinária. Ele previu a antimatéria. A antimatéria não era conhecida na altura em que o Dirac previu a antimatéria. É uma história lindíssima. Como é que ele conseguiu prever isso? Bem, mas aliando o princípio de incerteza de Heisenberg à antimatéria, a antimatéria, quando se encontra com a matéria, aniquilam-se e emitem energia. Imagine, um eletrão, a sua antipartícula é o positrão. Encontram-se, aniquilam-se e emitem energia. Mas o processo ao contrário também acontece. Ou seja, temos um bocadinho de energia e há uma materialização, aparece um eletrão e aparece um positrão. O que é que isto tem a ver com a história? Bem, aliando o princípio de incerteza de Heisenberg à existência de matéria e antimatéria, acontece uma coisa muito estranha. O que é para si o vazio? Não sei, nunca ouvi. Não existe vazio. Não tem nada. Zero. Ausência do que quer que seja. Mas é inconcebível isso. É. Pois, o vazio... As nossas limitações é que nós não conseguimos pensar isto. Aqui consigo pôr o pé no chão, que já estou na filosofia. Ótimo. Nós não conseguimos conceber o inconcebível. Há um caminho mais ou menos para lá chegar, que é o caminho da arte. Bem, mas do porque a ponto arte de não vista trabalha com a físico, nós razão. diríamos que o vazio não tem lá partículas nenhumas. Pronto, e Pois como é, não tem lá coisa- as partículas nenhumas, é não um tem lá lugar sem interações nada. nenhumas, um lugar sem nada. Mas também não tem tempo. Só que o vazio da física quântica relativista é um rebuliço que não se aguenta, porque aquilo tem partículas a criarem-se e a destruírem-se Então não é constantemente. Mas nós continuamos a chamar-lhe vazio. Mas por causa do princípio de incerteza de Heisenberg, Mas que vazio? É o vazio no espaço, aquele espaço entre as estrelas? É esse vazio que se está a falar? todo o universo. Ou qualquer ideia de todo vazio? todo o universo. Ok? Há aqui uma contradição que não pode ser usada, que é, se tem alguma coisa lá dentro, não podemos chamar Ok. vazio. Estou de acordo. Mas imagino que não tinha lá nada. Ia ter muito, porque daquela incerteza na energia. Portanto, o vazio não teria energia. Pronto. Mas o princípio de incerteza de Heisenberg vem dizer, não pode dizer que a energia é zero. Porquê? Porque não pode. Então, porque o do princípio não deixa. Então, há lá uma incerteza naquela energia que pode viver num certo intervalo de tempo e durante esse intervalo de tempo podem aparecer partículas e antipartículas. Criam-se pares, depois se destroem, depois criam-se, depois se destroem. Só que isto deixa muito rasto. Porque este rebuliço que está no vácuo vai interagir com as nossas partículas do modelo standard, aquelas que eu já falei há bocado. E significa, portanto, que este rebuliço no vácuo vai afetar a massa das partículas. E de uma forma que nós ainda não sabemos exatamente como. Porque são cálculos complicadíssimos. Nós estamos aqui a falar e a tomar café, parece que isto é tudo muito simples, mas os cálculos são diabólicos, não é? Portanto, são diabólicos. E, portanto, ainda estamos a fazer esses cálculos. Como é que o vazio, veja lá onde é que nós já estamos, como é que o vazio afeta o cálculo da massa das partículas? A questão é, estamos preparados para aparecer alguém e dizer não é nada disso? Isto funciona de uma maneira completamente diferente. Coisa que não sabemos como é, porque foi o que disse o Einstein, disse, pá, não é nada disso. Está tudo Verdade. Mas... Imagine a Ana, que é metida numa máquina no tempo e recua até, nem é preciso ir muito mais longe, à Idade Média. E quando chega está uma trovoada,
explica àquela gente o que é que se está a passar, cientificamente. Porque nem os princípios básicos que a Ana enuncia sobre descargas elétricas e nuvens, eles entendem. Portanto, não vai conseguir explicar. Deixe-me dar aqui uma informação que me parece importante. Com um exemplo concreto. Quando a relatividade de Einstein veio destornar a teoria do Newton, destornou, porque o tempo já não é o que é, o espaço já não é o que é. Abaixo. Mas atenção, que vamos à teoria de Einstein e às equações que lá estão, e se nós considerarmos objetos com velocidades muito baixinhas relativamente à velocidade da luz, não basta dizer que é baixinho, temos de dizer relativamente a quê? Relativamente à velocidade da luz, as equações da teoria do Einstein convergem para as do Newton. Portanto, a teoria do Newton é um limite de uma teoria mais fundamental. Ok? Está a ver o que eu estou a dizer? Bem, e nós podemos dizer, se mesmo que o modelo standard seja substituído, é natural, lá está, é natural, que o modelo standard saia de um melhor, mais fundamental, num determinado limite. Porque a capacidade que o modelo standard tem de descrever os fenómenos naturais com a precisão com que o faz, sem precedentes, não o pode colocar sem ser válido em algum limite. Isso é que seria muito pouco natural. Não sei se vão conseguir dormir depois disto. Não é nada do que nós julgamos, é tudo muito mais complicado. É lá mais no fundo, é muito difícil, mas existe. Estas coisas existem, estas coisas estão-se a passar.